final. Eu abro meus olhos. A primeira coisa que eu vejo é o céu azul cheio de nuvens. Era realmente bonito. É calmante olhar todas aquelas nuvens que moviam sem rumo pelo mundo sem preocupação de nada, mas eu estava confuso. O motivo da minha confusão era que eu não lembrava que o teto do meu apartamento tivesse desenho de céu, ou que ao menos tivesse toda essa luz na minha cara. Também, eu não lembro que a minha cama me pinicasse tanto. Eu rapidamente me levantei do lugar aonde estava deitado para ver como estava em cima de um chão cheio de grama, enquanto o lugar aonde me encontrava era um bosque rodeados de árvores, enquanto o lugar onde me acordava parecia ser um lugar aberto sem árvores ao redor, o que dava para ver o céu sem a intervenção das árvores cobrirem minha visão. Mas eu realmente estava começando a ficar meio assustado com a situação. Mas a quem eu tô tentando enganar? Eu realmente estava com muito medo da situação em que me encontrava. Eu fui sequestrado enquanto dormia e fui jogado no meio do nada. Que espécie de piada de agosto era essa que eu tava vivendo? Eu olho para um lado, vendo um bosque que parecia não ter fim. Olhava para o outro lado, olhava que novamente o bosque parecia não ter fim. Olho para baixo e vejo como eu ainda estava usando minha roupa que eu estava usando antes de estar dormido na minha cama. Uma camisa branca normal, uma bermuda confortável. Eu respiro profundamente, lentamente tentando me acalmar, tentar pensar as coisas de cabeça fria. Eu respiro profundamente, repito o ato algumas vezes, mas antes de me acalmar tentar pensar as coisas com calma. Se eu tô realmente em um bosque, eu morava numa cidade, então obviamente deve ter uma estrada em alguma direção desse bosque. Eu primeiro coloco minhas mãos dentro dos meus bolsos com uma vaga esperança de que pelo menos meu celular estivesse ali para ver se conseguia algum tipo de sinal para ligar para a polícia para eu ser resgatado. Era um pensamento estúpido, porque se eu realmente tivesse sido sequestrado, então as pessoas que fizeram isso não deixariam a pessoa com algumas coisas que pudesse ajudar ela a sair do lugar onde estava. Exatamente o que aconteceu. Meus bolsos estavam completamente vazios, sem nada que eu pudesse usar para chamar ajuda ou que pudesse me ajudar nessa situação. Eu vejo que não tenho muitas opções disponíveis. Simplesmente olho para uma árvore que estava atrás de mim. Ela era bem alta e até mesmo tinha vários lugares para eu me segurar e subir. Já que eu estava numa espécie de bosque, subir em uma árvore poderia me ajudar a me localizar, a saber se tem uma cidade para algumas direção. Não era a primeira vez subindo árvores, já que eu fazia isso muitas vezes quando moleque. Então, sem perder tempo, eu me preparo, dou um grande salto para segurar um galho, me balançando um pouco, eu me puxo para cima, ficando em cima dele para começar a subir a árvore. Enquanto algumas vezes eu me arranhava um pouco, mas eu já tinha me acostumado com isso. Quando eu cheguei numa boa altura, numa posição onde eu não poderia me resbalar, cair e olho ao redor. O que eu vejo mais bosques e algumas montanhas. Eu olho, mas olho para todos os lugares com um pouco de desesperação. Esse lugar não poderia estar tão longe de alguma civilização. Olho mais um pouco continuo olhando para todos tentando ver mais longe. Eu realmente estava tão desesperado agora que estava dando tudo errado que eu esqueci que eu estava em cima de uma árvore. Eu tentei ficar mais alto nela por descuido, por eu não prestar atenção nas coisas. Eu estar bem desesperado. Eu tropeço em uma rama daquela árvore para escorregar e cair de costas, enquanto batia em alguns galhos na queda até eu finalmente cair, só que de costas pro chão, sentindo como toda a minha coluna doía pra cacete, principalmente algumas partes do meu corpo por bater em algumas ramas e galhos naquela árvore. Eu não pude mais suportar. Eu realmente tava incrivelmente com raiva daquela situação que eu não pude evitar soltar um grito a todo pulmão ao ar que ecoou pelo bosque e assustou alguns pássaros que estavam ao redor. Eu estava extremamente no mesmo lugar aonde tinha acordado antes. Minha mirada estava perdida enquanto estava olhando novamente aquelas nuvens. Parecia que eu não estava me importando nem um pouco, já que eu parecia ter perdido completamente a vontade depois daquele momento desesperante. As nuvens sempre foram tão lindas assim.
Não sei por que eu disse isso. Na verdade isso pouco tava importando nesse exato momento. Eu tava na merda e infelizmente eu não sabia como sair desse lugar a não ser que eu seguisse pra alguma direção. É depender da minha incrível sorte para encontrar uma estrada para voltar pra casa. Mas minha sorte nunca foi uma das minhas melhores qualidades. Eu fecho os olhos suspirando pesadamente, enquanto colocava minha mão no meu rosto enquanto massageava minha testa pela frustração. Eu deixo o meu braço cair para sentir como ele caía em algumas coisas duras que me deu um choque no meu cotovelo, me fazendo gemer um pouco pela dor. Eu retiro meu braço e viro para a direção da coisa que tinha batido para levantar uma sobrancelha pela confusão. Uma máscara. Eu seguro a máscara. É velho que a máscara era uma negra sem boca. É com detalhes ao redor dos olhos, que deixava ela com olhos fundos e vazios, mas que por conta da luz que o céu estava fazendo dava pra dizer que a máscara tinha olhos azuis. Eu realmente estava confundindo sobre o porquê tinha uma máscara do meu lado. Era alguma piada ou tinha alguma coisa especial nessa máscara ou simplesmente já estava aqui antes de quem quer que seja que me sequestrou. Eu viro a máscara e percebo que tinha algo colado com fita adesiva na máscara. Percebi que a coisa que tava colada na máscara era meu MP3 que eu sempre uso para escutar minhas músicas, que ainda tinha muitas músicas gravadas nele. Pelo menos uma coisa boa depois de toda essa merda que tá acontecendo comigo. Eu brinco um pouco com a máscara em meus dedos enquanto com minha outra mão guardava o meu MP3 no bolso para colocar a máscara com o rosto para cima e com a máscara preparada para colocar no meu rosto. Eu simplesmente deixou meus ombros caírem. Eu já tava na merda mesmo, então por que não colocar essa máscara estranhamente suspeita? Eu coloco a máscara sem me importar muito, afinal o que uma máscara poderia fazer numa situação dessas? Nome de usuário, atualmente não colocado. Idade atualmente, 15 anos. Estado do usuário, saudável, atualmente machucado por uma queda de árvore. Pode se recuperar em alguns dias. Raça, humana. Título, nenhum. Profissão, nenhuma. Força, é mais forte que uma pessoa da sua mesma idade sem treinamento por conta do seu treinamento com karatê e artes marciais. Sentidos, possui bons sentidos de luta pela sua experiência em torneios. Inteligência, ótima inteligência em batalha, além de ser um malandro em usar estratégias e o campo ao seu favor. Eu abri muitos olhos com o que estava vendo. Eu vi uma maquete 3D do meu corpo, enquanto ao lado tinha uma janela de status com muita informação sobre mim e de muitas coisas como costume, pontos fracos e até mesmo ações que eu tomo antes de atacar. Eu rapidamente tiro a máscara e vejo que a maquete que era meu corpo com aquele monstro de dados rapidamente tinha desaparecido, como se nunca estivesse ali. Eu olho rapidamente a máscara na minha mão enquanto me levantava do chão, sem me importar com a terra na minha roupa, pois essa coisa na minha mão era muito mais importante do que uma simples terra na minha roupa. Que merda foi essa? Essa máscara era incrivelmente confusa. Eu olhava a máscara de novo, é por incrível que pareça, aquela máscara não tinha nada de especial, nem mesmo quando eu colocava meus dedos nos olhos da máscara, ou quando eu colocava novamente o meu MP3 naquela máscara. Ela simplesmente parecia como qualquer máscara normal, apesar de eu admitir que para uma máscara bem simples ela conseguia ter um designer muito foda, mas não tinha nada que eu conseguisse ver de especial naquela máscara. Eu coloco a máscara novamente para eu confirmar que não estava ficando louco. Eu coloco a máscara por alguns segundos ela não aparece nada, mas quando eu achava que eu só tinha visto coisas na minha cabeça, aquela mesma interface aparece novamente mostrando todas as minhas informações e mostrando como eu luto. Eu fiquei simplesmente fascinado com o que estava vendo. Aquilo simplesmente parecia uma janela de status que tinha em quase todo jogo de RPG, mas tinha algo peculiar naquela janela além do fator dela ter toda a minha informação sobre meu estilo de luta. Costumes que eu faço durante a zona de impacto. Eu primeiro olho a zona de impacto porque se isso funciona como um jogo de RPG, então não faria sentido eu ver os equipamentos se eu não tiver um equipamento. Ao que parecia eu não precisava clicar na opção que eu queria, já que parecia que essa máscara obedecia a comandos mentais, o que deixou a experiência muito mais interessante. Mas o que me deixou um pouco confuso foi ver o que era a zona de impacto.
impacto. Tinha algumas miras que você tinha em jogos de FPS com a mira da arma, mas essa arma tava em algumas partes do meu corpo e algumas tinha cores como branco, vermelho e dourado. Esse branco tinha nos meus braços, peito e cabeça, enquanto os vermelhos tinha nos meus olhos, peito e perna. O dourado estava na minha costela e costas. Eu realmente não tava entendendo absolutamente nada do que significava essa zona de impacto. Eu tinha que acertar esses pontos. Eu testo essa teoria tocando a parte da minha cabeça que estava essa zona. O quanto mais eu tava tocando essa zona, mais aquela mira tremia até o ponto de desaparecer. Eu, sendo sincero, não entendi o que era pra acontecer. Eu toquei em mais algumas partes desses pontos até eu chegar na minha perna arranhada, até eu tocar ela, sentir um leve ardor nela, ver uma mensagem que apareceu, dando um zoom naquela parte do meu corpo, no holograma do meu corpo. Ferida causada pelo danos de uma caída de árvore. Chocar com galhos até cair no chão. Pode proteger essa área para cobrir sua fraqueza, mas também pode se aproveitar essa zona para causar um dano maior. Desequilibrar o corpo para aproveitar um ataque. Isso fez clique na minha cabeça. Eu descobri o funcionamento da zona de impacto. Ela é como a mira de um jogo que me mostra os pontos aonde vai dar mais dano no meu oponente. Que eu poderia usar para derrubar ele ou até mesmo causar uma grande ferida nele. Até agora o que eu pude deduzir que as miras brancas mostram pontos comuns, mas que se eu tocar demais naquele ponto, o oponente, no caso, pode perceber que você quer atingir aquele lugar. Protegendo essa parte perdendo a zona de impacto. Ela não parece ser muito eficiente, mas parece ser a base para criar brechas. Se você souber muito usar as zonas ao seu favor. As zonas vermelhas eram zonas machucadas que dava para explodir para causar muito dano no seu oponente para derrotar ele com alguns golpes fortes, ou usar essas zonas ao seu favor para enfraquecer ainda mais seu oponente. Se minha dedução estiver certa, então a zona dourada na minhas costas e costelas era as zonas onde poderia dar danos críticos, já que era nessas zonas aonde eu estava mais machucado por conta da queda da árvore. Máscara era simplesmente incrível. Eu não tinha palavras para descrever o quanto tava durando essa máscara. Eu estava olhando mais coisas de Oki, mas ela fazia até chegar nas últimas duas ícones que faltava, que até agora eu tinha ignorado, que eram os ícones de equipamentos e semelhança. Mas antes mesmo que eu pudesse clicar naqueles ícones, eu me assustei quando algumas árvores caíram sendo arrancada ou cortada dos seus troncos. Eu me viro rapidamente para a direção das árvores para abrir fortemente meus olhos, enquanto minhas pupilas dilatam pelo medo e pavor que estava sentindo. Eu estava tão assustado que ignorei completamente o que estava acontecendo com a máscara, que dessa vez estava mostrando um novo holograma com agora novas informações sobre o ser que estava na minha frente, que era mais grande, ou até mesmo do mesmo tamanho de um elefante. Nome: Beowulf. Estado: selvagem agressivo. Obviamente a criatura quer matar você ou qualquer outra criatura com tudo que tem. Raça: Green. Força: sobre-humana. Pode rasgar metal e destruir pedras com facilidade. Inteligência: a mesma que um animal selvagem e irracional. Instintos: possui instintos muito desenvolvidos de animais como lodos. Aquilo era um grande lobo antropomórfico de coloração negra, com algumas mechas vermelhas pelo corpo, com alguns espinhos brancos pelo corpo, com grandes garras brancas. O mais assustador daquela coisa era seu grande rosto, que parecia ser uma máscara de osso branco com detalhes carmesins, com os olhos amarelos profundos, que pareciam estar olhando profundamente dentro da minha alma. Mas eu saí dos meus pensamentos ao ver uma mira dourada no centro da máscara daquela criatura, que simplesmente ao me ver rugiu com fúria enquanto corria para cima de mim, enquanto corria com suas 4 patas destruindo as árvores que tinha derrubado. Ao ver a grande criatura, na qual claramente estava com a intenção de comer minha cabeça, eu rapidamente corri para lado, esquivando por pouco a boca cheia de dentes daquela criatura. Sem perder nenhum tempo, eu rapidamente corri para a floresta sem olhar para trás, enquanto prestava atenção para não tropeçar em nada, para não perder a velocidade da minha corrida. Meu corpo cérebro trabalhando a milhão para encontrar uma solução para o que estava acontecendo. O que era aquela criatura? Porque ela era tão familiar para o rugido daquela criatura. Enquanto ouvia mais sons e árvores sendo destruídas, aquela coisa deve ter sido atraída pelo meu grito frustrado de antes. Correndo em uma outra direção num grupo de árvores com uma decisão curta, eu finalmente percebi as mudanças de visão da minha máscara e vejo o holograma daquela coisa, enquanto mostrava as informações do que era junto
conto com bastante informações dos comportamentos e qualidades além dos defeitos da criatura. Ao ver o nome da criatura eu finalmente consegui descobrir por que aquela coisa era tão familiar. É um Grimm do anime RB, mas por que essa coisa tá aqui? Eu por acaso não pude terminar minha frase quando a criatura passou do meu lado com suas grandes garras para tentar me cortar e desgarrar minha carne. Eu rapidamente tento me agachar, mas tenho meu braço e costelas arranhada pelas garras da criatura, que rapidamente chocou com algumas árvores, derrubando elas e tendo algumas caindo em cima dela. Eu grunhi de dor pelo sangue saindo do meu braço e costelas manchando minha roupa branca com o vermelho do meu próprio sangue, mas eu ignoro completamente a dor que estava sentindo para sair correndo do lugar, enquanto o Beowulf tentava tirar as árvores de cima dele. Enquanto eu corria, eu tentava ver o que esse holograma tinha para me dizer, porque obviamente eu não tenho forças para derrotar um fudendo Beowulf de 200 quilos com uma pele mais forte do que a carne convencional de um animal. Enquanto eu tava correndo e entrando cada vez mais fundo nessa floresta, esquivando de ramas, arbustos, pedras e até mesmo cipós que eu encontrava no lugar que eu usei para subir em cima de uma árvore com a esperança de que eu poderia usar as árvores para me rugindo. Eu estava completamente calado enquanto estava segurando uma rama de árvore, enquanto colocava a mão na minha costela que ainda estava falando sangue. Eu realmente não sabia o que fazer até perceber que a ideia foi completamente estúpida por causa do sangue que das da minha costela, que quando eu vi estava criando um pequeno caminho que levava exatamente para onde eu estava. Eu já podia ouvir o Beowulf e os sons dos passos dele pelo lugar até ver ele de longe seguindo o rastro de sangue que eu tinha deixado. Eu ia morrer. Eu ia morrer no que parecia ser um novo mundo sem ao menos poder ter uma nova vida. Não. Eu não posso morrer aqui, eu não quero morrer aqui. Deve ter alguma coisa que ainda pode me ajudar. Essa máscara estranhamente suspeita não deveria ter sido colocada do meu lado com tanta causalidade. Ela deveria ter alguma coisa que salvasse minha vida. Eu olho para a única ícone que ainda não tinha visto: equipamento. Se essa coisa fosse como um jogo de RPG, então pelo menos era para essa coisa me dar alguma coisa para eu me defender. Porque senão eu juro que eu vou assombrar por toda a eternidade o filho da puta que me mandou para esse lugar. Ao pensar no ícone de equipamento, eu vi novamente meu holograma, mas dessa vez tinha uma coisa diferente que me fez finalmente perceber uma coisa. O holograma estava dando rapidamente zoom no braço que eu estava usando para me segurar na rama da árvore, sendo mais específico no meu pulso, onde tinha um objeto estranhamente familiar para mim. Eu deixo de olhar o holograma para olhar o meu braço real, vendo que o objeto no meu braço, ele parecia estranhamente uma mistura de uma munhequeira negra com detalhes brancos, enquanto o centro dela parecia um relógio com um símbolo no meio com um formato de ampulheta verde. Eu abri rapidamente meus olhos ao ver aquele relógio, como eu não tinha percebido ele até agora. A adrenalina em me manter vivo era mais forte do que perceber algo tão importante assim no meu pulso. Aquilo era o Omnitrix, o relógio da série Ben-10, que tem a capacidade de transformar o usuário em diferentes alienígenas. Aqui está em meu pulso. É o protótipo do Ben-10 clássico. Eu me sento naquela árvore sem perceber que o Beowulf estava embaixo de mim olhando para o rastro de sangue que eu tinha deixado. Que umas pequenas gotas estavam caindo em sua máscara branca. Eu rapidamente me lembrando de como o Ben do clássico sempre ativava o relógio, apertando o botão verde que fica embaixo da tampa do relógio, fazendo um barulho mecânico enquanto a roda do relógio rodava e a placa subia, entrando em modo de ativação. Antes mesmo que eu pudesse ver a silhueta que estava na minha seleção de alienígenas, eu senti como a árvore onde eu estava tremendo muito, enquanto eu me desequilibrada e caía da árvore, fazendo eu ficar desesperado, vendo tudo em câmera lenta, como tudo parecia tão devagar, vendo como o Grimm usava suas garras para derrubar a árvore, vendo como ele estava vindo para cima de mim com seu boca cheia de dentes brancos, preparados que eu iria morrer, sendo comido por um Grimm sem ao menos ter vivido minha vida ou tendo explorado esse mundo vasto cheio de mistério e pessoas. A queda no chão nem parecia tão dolorosa quando você já estava tão machucado e já tinha caído de uma árvore antes. Ver como aquela boca estava tão perto do rosto era uma cena tão agoniante de se ver. Talvez eu simplesmente não tivesse realmente sorte para isso. Quem sabe o que vem depois?
Eu estava desistindo de tudo, mas quando eu finalmente cair no chão senti algo estranho. Uma luz verde que parecia não ser a clássica que você olha quando morre. Essa luz era cálida. Espera aí, eu não lembro de uma luz ser tão cálida. Caralho, eu tô sentindo algo estranho no meu corpo, tem algo de muito errado, eu tô gostando disso. Eu não tinha percebido, mas no momento que eu caí no chão, meu braço que continha o Omnitrix também se estrelhou no chão, pressionando a tampa do relógio, ativando mesmo a transformação, fazendo meu corpo ser coberto por uma luz verde, enquanto o Beowulf abocanhava meu corpo. Mas olha que aquela coisa não esperava era uma cortina de fogo ao redor no lugar onde ele estava fazendo Beowulf rapidamente tirar as presas de Ock. Quer que tivesse queimando rapidamente saindo da cortina de fogo grunhindo. Se dava pra ver como o Beowulf, mesmo com seu pelo extremamente negro, ele tinha partes visíveis que obviamente se dava pra perceber que estavam queimadas, como no seu peito e principalmente em sua máscara branca que tinha várias queimaduras ao longo da máscara. Pescoço fazendo Beowulf grunhir de dor e raiva por ter sido queimado por Ock, seja que o tivesse queimado. Aí aberração, pra onde você quer que está olhando? A sua morte fica para da cortina de fogo sair uma pessoa caminhando tranquilamente, como se o fogo não o afetasse, mas ao sair da cortina de fogo, se dava pra ver que o garoto ferido de antes não estava mais lá. Em lugar daquele garoto agora a figura era o que parecia ser uma espécie de ser humanoide coberto de rochas vulcânicas. Seu corpo, principalmente suas mãos, pés principalmente sua cabeça que parecia um crânio era coberto de fogo. Mas o curioso dessa criatura era o estranho símbolo em seu peito que se assemelha a uma ampulheta de cor branca, o mesmo símbolo do relógio do Omnitrix. Eu estava transformado no alienígena da raça pironita da estrela Pyrrhus, um dos aliens mais fortes de poder destrutivo do relógio. Também meu alien favorito da série de Ben 10. Eu olho para minhas mãos, que agora eram mãos, consertar por fogo. Plasma enquanto a energia quente se dava para sentir no lugar, queimando a terra aos meus pés e o ar ao meu redor. Eu aperto meus punhos fazendo fogo sair muito mais do meu corpo, enquanto um sorriso cheio de emoção e êxtase saia dos meus lábios. Então é isso que o Benny sente ao se transformar. Eu adorei essa sensação de poder. Eu ouço o rugido furioso, primitivo daquele Beowulf para voltar minha mirada para ele vendo como ele estava se preparando para ir para cima de mim com suas garras e dentes. Mas dessa vez era diferente. Eu não sentia mais medo, eu não sentia mais desespero. Agora, eu sentia emoção. A emoção que alguma vez senti quando ganhei uma luta que parecia ser impossível. A emoção de que alguma vez meus esforços valeram completamente a pena, que agora, eu finalmente posso ir com tudo que tenho. Apertando ainda mais meus punhos fazendo fogo sair ainda mais do meu corpo, fazendo o campo e as árvores começarem a queimar o lugar inteiro. Estava começando a ser consumido por chamas, mas isso pouco me importa nesse momento. Eu só quero carbonizar completamente esse maldito Beowulf rapidamente para me vingar das feridas, da perseguição, até mesmo por eu ter sido mandado para esse lugar. Por qualquer estresse que eu tivesse, não importa. Eu só quero jogar toda a minha raiva naquela coisa. O Beowulf rapidamente correu para cima de mim com suas garras e dentes. Ele não ligava se eu tinha mudado de forma ou se agora eu tinha poderes de fogo. Ele só queria me matar de qualquer jeito. Eu olho para o Beowulf novamente vejo aquela mira dourada no centro da máscara. Aquela coisa, que só poderia significar uma coisa. O ponto crítico do Beowulf sua máscara ou sua cabeça. Eu rapidamente estendo minhas duas mãos na direção do Beowulf para de uma maneira instintiva. Natural eu começar a lançar fogo em direção do Beowulf, que não esperando que eu lançasse fogo principalmente por não ser uma criatura pensante, rapidamente pega pelo ataque de fogo, que eu continuei lançando fogo sem parar pelas minhas mãos, como uma lança-chamas só que mudo. Mas foda eu lentamente me aproxima do Beowulf, que recebia completamente o fogo, começando a gritar por ser queimado, enquanto eu estava respirando profundamente com emoção, sentindo como pela primeira vez na minha vida sem ser um sonho, eu lançava realmente fogo das minhas mãos. Eu não ligava para os gritos agoniantes daquele Beowulf em cinzas. Não faço ideia para onde os Grims vão quando morrem, mas isso não importa para mim.
parando de lançar fogo enquanto via o resultado dos meus atos. Um campo coberto por fogo é um grande corpo queimado. É por incrível que parecesse, mesmo depois de ser queimado por um bom tempo, minha máscara indicava que estava ainda vivo. É a mira dourada em sua cabeça, essa brincando como nunca. Vendo como Beowulf tinha mudado sua cor para um cinza queimado, enquanto tinha sobrado poucas partes brancas da sua máscara e corpo. Mas mesmo depois de sofrer tão lesão, os olhos da criatura ainda estava com a completa intenção de me matar, mas eu simplesmente me aproximei da criatura com minha mão apontada para sua cabeça. Porque espero que vocês criaturas voltem por inferno de onde vieram, é que nunca mais voltem. O Beowulf iria usar seus dentes para arrancar minha mão, mas antes que pudesse ter um resultado, eu comecei a lançar um grande camarada de fogo que consume o Grimm por completo. Enquanto olhava o corpo do Grimm, gritar é finalmente ser completamente carbonizado. É como qualquer Grimm que morre, seu cadáver virou cinzas que voaram ao vento, como se aquele Grimm nunca tivesse existido. Enquanto olhava o fogo consumindo tudo ao meu redor e olho novamente para meu corpo, isso era tão surreal que chegava a outros níveis. Eu sinto sensações que nunca tinha sentido no meu corpo. O calor à minha voltava era para me dar medo, é o calor que vinha com ele era para ter uma sensação quente e ardente na minha pele. Mas tudo que eu conseguia sentir era como se uma brisa de um vento sobrasse pelo meu corpo de magma. Era tão incrível. Não tinha palavras para descrever minha sensação de poder naquele momento. O fogo parecia ser tão natural para mim quanto era respirar. Isso foi tão surreal. Uma série de rugidos ecoou pelo lugar, me fazendo sair dos meus pensamentos. Eu lentamente olho para os lados, vendo como entre a floresta cheia de fogo se podia ver vários outros Grimms que tinham sido atraídos ao lugar pelo fogo e pela cortina de fumaça que isso tinha ocasionado. Tinha outros Beowulfs ali, além de alguns que eu reconheço como ossas, Grimms de grande tamanhos rodeados por várias placas brancas de assaduras ao redor dos seus corpos, junto com vários espinhos pelo corpo principal, principalmente pelas costas. O que todos têm em comum são suas chamativas máscaras brancas com detalhes vermelhos. Eu olho vendo os Grimms que foram atraídos pelas minhas chamas para eles finalmente perceberem minha existência. É como se fosse uma espécie de chamado. Todos eles rugiram para mim com fúria primitiva, me fazendo dar mais um sorriso, com um rosto de caveira flamejante para dizer muito emocionado, enquanto via suas respectivas zonas de impacto. Venham pra cima, seus desgraçados. Carbonizar completamente todos vocês até que não sobre nada. As criaturas rapidamente rugiram e foram para cima de mim com unhas e dente, enquanto eu simplesmente gritava e também ia para cima das criaturas, sendo influenciado completamente pela adrenalina. Por meus poderes de fogo, eu incendio ainda mais corpo para começar a girar, gerando ainda mais fogo que parecia não ter fim. Vendo ao longe como um lugar aonde estava ocorrendo a luta estava completamente em chamas, enquanto o que parecia ser um tornado feito de puro fogo que estava consumindo o lugar, queimando tudo que era possível, terra, árvore e até mesmo queimando o próprio ar do lugar. O único objetivo era apenas queimar e destruir qualquer coisa em seu caminho. Nada, era isso que o campo de batalha tinha se reduzido, apenas um campo negro coberto por cinzas e carvão. Quase não tinha mais nada que comprovasse que aquele lugar ainda era uma pequena parte da floresta. No meio de toda aquela destruição, se dava para ver como eu, ainda na forma de chama, respirava profundamente com muito cansado. Eu sinceramente estava muito cansado. Alguns Grimms realmente deram trabalho outros simplesmente morreram no começo do tornado. Um som familiar para mim saiu do símbolo do Omnitrix em meu peito, enquanto o símbolo piscava em vermelho. Eu sou coberto por uma luz vermelha, para se ver eu ainda com aquela máscara negra, com minha roupa rasgada e cheia de sangue, enquanto meus ferimentos tinham sido completamente curados. Pelo cansaço eu caio no chão deitado, enquanto olhava o céu que agora era cinza por toda a fumaça gerada pelo fogo. Mas o que eu não pude contar foi uma risada que foi cada vez mais aumentando até o ponto de parecer uma risada louca de emoção. Isso tinha sido a melhor coisa que já tinha acontecido. Vivi se comparava com esse momento. Eu olho para o meu holograma e via uma parte bem específica, nome. Eu não tinha um nome, eu tenho um nome, mas ele não pegaria bem para essa nova vida que eu me encontro. Se esse mundo for realmente o mundo de Ruby, então precisaria de um nome, um que me representa, um que eu possa sentir orgulho de levar ele. Eu penso, analisando os diversos nomes que caíam na minha cabeça.
Yami Cipher. Eu velho que no espaço vazio onde era pra estar meu nome adicionava a palavra que colocaram o nome Yami Cipher. Isso me fez ter um sorriso cheio de emoção por debaixo da máscara. Minha vida finalmente iria ser muito mais interessante a partir de agora. É com o Omnitrix, vendo ele. O meu pulso em modo de recarga. As coisas vão ficar muito mais divertidas agora. Se podia ver uma moto correndo a alta velocidade por uma cidade bem movimentada, essa moto se movia entre os carros e outros veículos com grande agilidade sobrenatural, ignorando completamente alguns sinais de trânsito e aumentando ainda mais a velocidade enquanto empinava a moto, até a moto frear enquanto fazia um pequeno drift até chegar a uma vaga de estacionamento perto de uma lanchonete. A pessoa desce da moto, mostrando umas roupas negras, uma jaqueta negra com alguns detalhes metálicos com alguns detalhes de cinto pelo corpo, uma estátua alta e com cabelos negros cortados, mas o que identificava essa pessoa era sua simples e até um pouco chamativa máscara negra sem expressão, enquanto dentro dos olhos da máscara se davam para ver uns olhos dourados analíticos que ao ver a lanchonete se relaxavam. Essa pessoa era eu, embaixo do braço da minha jaqueta. Se dava para perceber como o Omnitrix que estava verde em seu estado normal. Eu tranco a minha moto para entrar na lanchonete e me sentar em uma mesa perto da janela, aonde tinha mais conforto. Essa lanchonete era recorrida por mim viajar pelo mundo e me hospedei nessa cidade. E você deve estar se perguntando que viagem é esse? Bom, nome: Yami Cipher, idade: 17 anos, estado: saudável, corpo bem treinado sendo no ápice da idade atual, título: caçador de germes, aliado dos faunos, metamorfo, máscara negra, profissão: caçador sem licença, caçador de recompensas, força: mais forte que um humano treinado, atualmente sendo o ápice da força em sua idade, mas ainda tendo espaço para melhora se romper os limites. Sentidos: incrivelmente desenvolvidos pela experiência em lutas, sendo quase um sexto sentido. Inteligência: atualmente devido ao aprimorando de todo o corpo. Intelecto: de 270 de QI, mas tendo margem de melhora, mas seu real intelecto no campo de batalha. Olá, senhor Máscara Negra, posso me sentar aqui? Eu saio dos meus pensamentos para olhar para a pessoa que tinha falado comigo, meus olhos atentos enquanto estava preparado para usar o Omnitrix se necessário. A pessoa que captaram meus olhos foi um homem que parecia estar entre seus 40 anos mas parecendo muito jovem. Roupas negras com verde, em sua mão o que parecia ser uma bengala mas que por sua estrutura era obviamente uma espada também. Cabelos brancos um par de óculos negros embaixo os olhos dando um ar mais intelectual para o sujeito. Eu olho ao redor e vejo que estranhamente nós dois éramos os únicos naquele lugar tirando o próprio camareiro e o cozinheiro. Uma armadilha. Eu decido jogar o joguinho dessa pessoa. Aceno com a cabeça para que ele possa se sentar. Você não deve ser muito de falar, disse o homem em um tom mais amável se sentando na mesa à minha frente para se virar para o camareiro que está no balcão para dizer: uma taça de café por favor. O camareiro acenou com a cabeça para ir pegar nossos respectivos pedidos já que eu já tinha pedido antes só estava esperando o meu prato. É um prazer conhecer o senhor Máscara Negra. Ouvi muito sobre você. Você tem dado o que falar nos últimos tempos, sabia? Eu não respondia, simplesmente olho para ele com meus olhos dourados analíticos em tudo que estava em esse homem. Bom, já que vejo que você não quer começar uma conversação, então eu vou apresentar. É um prazer conhecê-lo. Meu nome é Austin, sou professor na renomada Academia de Caçador de Beacon, e tenho uma proposta para que um talento excepcional como você seja um aluno da nossa academia.